Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou gravar esse vídeo. Essa semana a gente não vai ter aula pelo Meet, então a professora vai disponibilizar esse vídeo para vocês sobre a nossa atividade dessa semana, tá? Essa semana a gente vai trabalhar com jogos de tabuleiros, tá? O que é um jogo de tabuleiro? Os jogos de tabuleiro, eles utilizam de superfícies planas e pré-marcadas, com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter uma base de estratégia pura, de sorte ou de mistura dos dois. Geralmente tem um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Aí eu coloquei aqui alguns tipos de jogos de tabuleiros mais conhecidos. A gente tem o xadrez, né? A gente tem o estratego, a gente tem o monopólio, ou o Monopoly, ou o Banco Imobiliário, damas, detetive, batalha naval, tá? Aí coloquei até uma curiosidade aqui para vocês, que existem registros de jogos de tabuleiro há cerca de 5.000 anos, né? Em civilizações como do Egito e da Mesopotâmia. Então, já é uma prática de jogos, assim, bem antiga, e ao qual vocês já devem ter jogado algum tipo de tabuleiro. Eu mesmo jogava muito o Banco Imobiliário. Eu gostava muito de jogar Banco Imobiliário, assim. Eu e os meus amigos, a gente passava horas e horas jogando o Banco Imobiliário, porque era bem legal e bem bacana. Aí aqui até coloquei uma foto demonstrando um jogo de tabuleiro para vocês. E logo em seguida vem a nossa atividade, tá? Como que vai ser a nossa atividade? A nossa atividade dessa semana é criar, né? Fazer um jogo de tabuleiro, né? Mas não qualquer jogo. A gente sabe que cada jogo ele tem um mundo, ele tem um território ao qual onde o jogo se passa. Como a gente aprendeu, fez uma atividade na prática na semana passada, de acordo com os jogos que vocês gostam de jogar, tipo assim, no dia a dia de vocês, a professora trouxe até o exemplo do Free Fire, né, no vídeo que a professora gravou para vocês. Cada jogo ele tem um mundo, um universo dentro daquele jogo. E o jogo do tabuleiro não é diferente, assim como todo jogo. E nesse mundo a gente vai fazer com o seguinte tema: vencendo a pandemia. Eu coloquei algumas sugestões aqui de materiais para vocês, como folha de sulfite, caderno de arte, cartolina, né? Papelão, canetinha colorida, lápis de cor, tinta guache e criatividade. Eu vou parar a apresentação aqui Deixa eu parar a apresentação e mostrar para vocês o meu jogo de tabuleiro. Ó, eu fiz em duas partes o meu jogo, né? Eu peguei duas folhas e aí eu colei as duas folhas atrás, ó, passei uma fita crepe atrás. Ou às vezes vocês podem colar mesmo. E aí eu coloquei, para não ficar um jogo muito pequenininho, eu comecei ele em uma folha e fui terminando em outra, com o tema vencendo a pandemia. Aí o que eu coloquei aqui no meu jogo? Eu coloquei algumas orientações que a gente já aprendeu para passar pela pandemia, algumas orientações que a gente tem e está tendo desde o início da pandemia. A gente fez até uma atividadezinha sobre um vídeo ao qual vocês fizeram, como vocês estão se cuidando em casa. Teve uma outra atividadezinha que foi ligada à história em quadrinhos, vencendo, se você fosse um super-herói, como você derrotaria o coronavírus. E agora a gente vai criar um jogo de tabuleiro dentro desse universo que a gente está vivendo na pandemia. Eu coloquei aqui algumas orientações, por exemplo, eu coloquei o start, né? Tem sempre o início e o fim. Ó, o fim você pode colocar, eu coloquei aqui, venceu a pandemia. Depois eu vou mandar uma foto para vocês no grupo de como que ficou, porque pela câmera ele fica ao contrário, mas dá mais ou menos para vocês terem uma ideia. E aí eu coloquei aqui, início da pandemia, o que fazer? Siga uma casa. Aí coloquei, fica aqui.
Aí coloquei, lave as mãos, você não seguiu as orientações, voltem ao início e tal. Por quê? Eu fiz várias questõezinhas, coloquei algumas questões ligadas assim, tipo, jogue o dados e álcool em gel, que são todas questões ligadas para a gente poder vencer a pandemia. Teve uma que eu coloquei aqui, ó, sobre os sintomas do Covid, né? Vá ao médico, fique uma rodada. Porque é bem típico de um jogo de tabuleiro, né? Quem já jogou um jogo de tabuleiro sabe que é bem típico disso. Às vezes a gente joga o dadinho e aí cai, tipo, 5 casas. Aí a gente tá num ponto e anda mais 5 casas, aí fica, tipo, avance 2 casas, ou fique 10 rodadas, que é bem típico de jogo de tabuleiro. Só que o nosso jogo de tabuleiro é um joguinho diferente, porque é um joguinho que vai ensinar pra gente a vencer a pandemia. Esse jogo aqui eu vou guardar, porque na nossa volta a gente vai jogar ele como tipo de uma demonstração. E é isso. A nossa atividade dessa semana é criar um jogo de tabuleiro com esse universo, com esse mundo gerado no Vencendo a Pandemia, tá ok? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês no Classroom, no grupo da sala, no YouTube, tá? E qualquer dúvida vocês já sabem onde procurar. Até mais!